Olá, queridos irmãos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira rica e poderosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, mas eu queria aqui também chamar a sua atenção aonde você vai perceber nesta mensagem o quanto tantas pessoas elas estão enganadas ou equivocadas, porque hoje em dia existem muitas pessoas que cada dia elas estão no lugar, cada dia está numa igreja diferente, cada dia ela está procurando algo diferente. Embora eu sou um crítico de muitas coisas erradas que acontecem em muitos lugares que eu não posso aprovar, conforme Efésios 5, 7 e 11, eu não posso jamais aprovar o que Deus condena, o que a Bíblia condena. Eu sou um crítico de coisa errada. Eu sou um crítico de muitos que pregam de maneira equivocada sem saber o que está falando. Mas nem sempre, eu vou deixar isso claro aqui, nem sempre a culpa ou o erro está na igreja. Nem sempre a culpa está no pastor. Muitas vezes a gente tem que olhar para nós mesmos, porque é fácil a gente colocar a culpa no pastor. É fácil a gente colocar a culpa na igreja, é fácil a gente olhar o erro dos outros, ver o erro dos outros, mas o difícil é a gente corrigir a nós mesmos. O difícil é a gente olhar para nossas próprias falhas e não admitir. O difícil é a gente olhar para os nossos erros próprios e não se dar conta disso. Isso que é o difícil. Por que eu digo isso? Porque a mensagem que eu vou trazer aqui tem tudo a ver com o que eu acabei de mencionar. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 3. Muitas pessoas sem entendimento nenhum, ficam numa igreja e em outra. E aí posta assim: a glória da segunda casa é maior que da primeira. Muita gente usa essa frase, esse versículo. E o que essas pessoas que usam esse versículo não sabem é que está voltando para o Egito, está voltando a ser escravo e não percebe. Por quê? Vou te mostrar na palavra. Ageu capítulo 2, versículo 3 diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido ou vencido o pecado do mundo, contemplou esta casa na sua primeira glória? É uma pergunta. E como a vedes agora? Agora está falando do presente. Não é ela como nada aos vossos olhos? Três perguntas dentro de um único versículo. Essas três perguntas estão dentro do versículo 3 do capítulo 2 de Ageu. Quem dentre vós que tenha sobrevivido ou vencido o pecado, vencido a lei e a escravidão, contemplou esta casa na sua primeira glória? Sabe que primeira glória a Bíblia está se referindo? Está falando da lei. Está falando do tempo da escravidão. Está falando de quando vivíamos no pecado. Lá era glória também, para quem não sabe. Pastor, está dizendo que o pecado é glória? Sim, não sou eu que digo não. Mateus 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz que o diabo levou ele a um determinado lugar, colocou sobre um lugar alto e disse que daria toda aquela glória se Jesus se prostrando o adorasse. Mateus capítulo 4, versículo 8. Está aqui escrito. Mateus capítulo 4, versículo 8. É a Bíblia que diz, queridos, não sou eu, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, para quem não sabe, o reino de trevas se trata também de uma glória, glória de treva, mas a Bíblia também chama de glória, não sou eu. E se você for observar, em 2 Coríntios capítulo 3, repito, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. É o próprio Cristo que diz em 2 Coríntios 3, 7, 8, 9, que se o ministério da lei, se o ministério do pecado foi glória e grandiosa, como não será a glória do ministério do Espírito? Será sobremodo grande. Então, se falando da lei, a lei, o pecado, a escravidão, aquela foi a primeira casa. E aqui a Bíblia faz analogia. Quem dentre vós que tenha sobrevivido ou vencido a lei, o pecado, contemplou esta casa na sua primeira glória? Primeira glória, a lei. Aí ele continua: e como a vedes agora? Ou seja, quem você era, quem você está sendo, qual comparação você faz do presente momento com o passado? Não é ela como nada aos vossos olhos? Três perguntas dentro de um único versículo. Então, a lei era a primeira casa.
A lei, o tempo da lei lá atrás, o qual nós vivíamos antes de Cristo, era glória sim, era a primeira casa. A glória da primeira casa era a lei. E qual é a glória da segunda casa? A graça de Jesus. A graça a qual vivemos hoje é a glória da segunda casa, do segundo templo, a presença de Deus. E aí há muitas pessoas que não entendem nada de Bíblia, que não lê, falta conhecimento. Jesus é quem diz: meu povo sofre por falta de conhecimento, fica numa igreja e em outra se aventurando, não para em lugar nenhum por não ler Bíblia, por não entender de Bíblia, por não guardar a palavra. Isso muitas pessoas, não é todas, mas muitas pessoas andam assim. E aí vai lá nas redes sociais e posta: a glória da segunda casa é maior que da primeira. Então a glória da primeira casa se tratava do Egito, da lei, da escravidão. A segunda glória, que a Bíblia chama de maior que a primeira, se refere à graça de Cristo, a qual vivemos hoje. E aí há pessoas que não param em lugar nenhum, em vez de ir para frente, ficam voltando para trás, cada dia num lugar diferente, regredindo em vez de progredir. O que significa? São pessoas que estão deixando a glória da segunda casa, essa sim, que é a graça, a liberdade, e está voltando para a prisão, está voltando para trás e postando em suas redes sociais: a glória da segunda casa maior que da primeira. Ela já estava na segunda, que era maior, só que está voltando para a primeira, que é a escravidão. Quantas pessoas estão assim? Cada dia no lugar, não para em lugar nenhum. São pessoas que não entendem de Bíblia e usam esse versículo sendo escravo e não sabem. Está regredindo em vez de progredir. Então a glória da primeira casa era a lei. A Bíblia quem diz isso, não sou eu. A glória da primeira casa se tratava da lei, da escravidão. E a glória da segunda casa, que é maior que a primeira, é a graça que vivemos hoje. Tem pessoas que estão na liberdade, tem pessoas que estão vivendo a graça, estão deixando a graça e voltando para trás. Aí usa esse versículo sem ter a menor noção, sem nem imaginar que está voltando a ser escravo de novo. E eu vou continuar para que você entenda. No versículo 4 diz assim: ora pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. Veja, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai ou esforçais, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então o que falta muitas vezes é esforço, é empenho, é se afirmar com Deus, é se consertar com Deus e permanecer na glória da segunda casa, que é maior que a primeira, e não voltar para a primeira sendo escravo, achando que está indo para a segunda, está voltando para a primeira e não percebe. Quando você volta para a primeira em vez de permanecer na segunda, você está regredindo, voltando para trás em vez de ir para frente. É a pessoa que cada dia está no lugar. É a pessoa que não para em lugar nenhum e vai lá e posta nas mídias sociais: a glória da segunda casa maior que a primeira. E a pessoa está voltando para trás, achando que está indo para frente, regredindo. No versículo de número 5, diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. Deus fez uma aliança comigo e com você que me ouve. No versículo 5 do capítulo 2 de Ageu, fez uma aliança conosco quando saímos do Egito, que era o Egito, a lei, a prisão. Lá o Egito, a prisão, a lei, era a glória da primeira casa, conforme Mateus capítulo 4, versículo 8. Como o diabo mostrou todos os reinos do mundo e ofereceu todas aquelas glórias de Mateus 4 que está escrito, 4, 8, não sou eu. E 2 Coríntios 3, 7, 8 e 9. O próprio Cristo é quem diz, através do apóstolo Paulo. O Espírito Santo diz através do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9, que se o ministério da condenação, que era a lei, foi glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, a primeira casa, a glória da primeira casa se tratava do Egito, da prisão, da lei. E a glória da segunda casa é a graça de Jesus que estamos hoje. Só que tem pessoas que estão deixando a glória da segunda casa voltando para a primeira, achando que está indo para frente, está voltando para trás. Está regredindo em vez de progredir. Então você que me ouve agora em algum lugar, espero que você não seja uma dessas pessoas. Aquela pessoa que cada dia está no lugar, como eu falei no início, é fácil a gente colocar a culpa no pastor. É fácil a gente colocar a culpa na igreja. Mas sabe o que a gente muitas vezes não olha? Por nossos próprios erros.
É fácil a gente enxergar o erro dos outros e não enxergar o nosso. É fácil a gente apontar o dedo para aquele ali que está pregando. Repito, sou um crítico de coisa errada, não aceito coisas erradas. Eu não posso aceitar, e a gente não pode ficar em lugar onde há coisas erradas, só que nem todo mundo anda errado. Ainda há pessoas que andam certo. E mesmo assim as pessoas apontam o dedo e condenam. Por isso eu disse, é fácil a gente condenar, é fácil a gente apontar o dedo, é fácil a gente ver o erro dos outros, enxergar o erro dos outros. Mas o difícil é a gente corrigir a nós mesmos, enxergar nossos próprios erros. E a gente se dá conta de que o erro não está na igreja, o erro não está no pastor, o erro está em nós mesmos muitas vezes. Só que muitas vezes há pessoas que não enxergam isso. Então, continuando no versículo 5 do capítulo 2 de Ageu, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saísse do Egito. No Egito a aliança era com a escravidão, que lá era a glória da primeira casa. Mas agora, ao sair do Egito, a aliança é com o Todo-Poderoso. Agora é a glória da segunda casa. Então eu tenho que permanecer na segunda e não voltar para a primeira onde eu estava. Muitas pessoas estão assim. Aí diz assim, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Quando você permanece na graça, na liberdade, o espírito dele permanece convosco. Agora quando alguém regride, volta para trás e vem ir para frente, ainda o Espírito de Deus não pode permanecer na vida da pessoa que estava na graça. A glória da segunda casa está voltando para a primeira e posta nas mídias sociais, a glória da segunda é maior que a primeira. Muitas pessoas estão regredindo em vez de ir para frente. Repito, espero que você que está me ouvindo não seja uma dessas pessoas. Se você observar, no versículo 7 ele vai dizer assim, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que a Bíblia menciona que Deus encherá a casa de glória quando você permanece na glória da segunda e não volta para a primeira de onde Ele já te tirou. Porque de onde Deus já te tirou, lá era prisão, escravidão, também era glória, mas era uma glória falsa. Uma glória que não acrescenta nada de bom na vida de ninguém, só acrescenta o que é ruim. Mas a glória da segunda casa, se ali você permanece, a Bíblia diz, encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, só pode ser cheio quem permanece na glória da segunda e não quem regride voltando para a primeira, de onde Deus já tirou um dia. Versículo 9 para finalizar. A glória desta última casa será maior do que da primeira. A glória da última, quer dizer, da segunda casa, que é a graça de Jesus, é maior que a primeira. Qual era a primeira? A lei, como eu mencionei. Qual é a primeira? A prisão lá de trás. E a segunda glória, que é maior que a primeira, é a graça de Jesus, na qual nós estamos hoje. Então eu tenho que ir para frente e não regredir. E muitas pessoas não percebem isso. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a glória da segunda casa, ela tem que trazer paz. Ela tem que trazer conforto no coração. Noite de tranquilidade, dormir em paz, não se preocupar. Isso, a glória da segunda casa nos propõe isso. Mas quando você volta para a primeira, você não pode ter paz. Porque ela era conflito, sofrimento, dor, amargura. Você só tem paz da glória da segunda casa. Então não volte para trás, ande para frente. Não seja daqueles que regridem. Porque aqueles que voltam para trás não pode haver o crescimento. Só há o crescimento para aqueles que na glória da segunda casa permanecem. Tá bom, queridos? Não volte para outro evangelho, conforme Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Que passa do evangelho de Cristo, da graça, para outro evangelho. Muitas pessoas estão fazendo isso. Permaneça na graça, na liberdade. E não volte para a prisão. Porque a prisão se trata de escravidão. Mas o evangelho da graça se trata da liberdade de Cristo. Que você possa fazer uma reflexão e se perguntar, repito, que você não seja uma dessas pessoas que está regredindo, voltando para a glória da primeira e achando que está indo para a segunda. Muitas pessoas estão voltando para a primeira em vez de permanecer na segunda. Permaneça na glória da segunda casa e não volte para a primeira. Porque a glória da segunda casa se trata da graça de Cristo. Mas a glória da primeira se trata da escravidão que nós vivíamos antes. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço a todos, em nome de Jesus.